Bem, primeiramente, é uma alegria, uma honra estar aqui hoje para refletirmos juntos aquilo que nós temos proposto enquanto Ministério Sal da Terra para as nossas escolas de pastores, que são ao todo 9. Dentro da palavra profética de 2017, hashtag Ver com Paixão, nós separamos 9 subtemas, são 9 tópicos que têm sido abordados ao longo desse ano. Essa é a de número 3, e você encontra aí no seu livro, na página 33, e é hashtag Consolar Famílias. A ideia proposta é que durante esse ano de 2017, dentro desse tema escolhido, nós possamos abordar, se não todas, mas pelo menos as mais importantes desse tema escolhido. Já tivemos aqui 2 aulas, então 2 escolas de pastores, essa é a terceira. Primeiramente tivemos o pastor Paulo Júnior, depois, no mês passado, nosso pastor Ari Júnior, esse lindo rapaz que estava aqui antes de mim. A Marina agradece. Só ela. Não, e o Pedro, né? E o Pedro, né? Não, eu também acho. Eu acho o Ari extremamente elegante. E essa é a terceira agora, e nós vamos refletir juntos. É uma reflexão, parte de todo o ministério, não apenas minha. E eu quero iniciar esse tempo lendo com vocês. Se você então trouxe a sua Bíblia de papel, ou se você está aí com o seu smartphone, acesse aí a sua Bíblia eletrônica no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9. Nós vamos ler do verso 35 até o verso 38, que é o contexto onde está inserido, né, o nosso tema do ano, que diz o seguinte: Mateus, capítulo 9, dos versos 35 até o verso 38. E Mateus registrou assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Hoje, como já dito, nós queremos falar sobre as famílias. Nós queremos abordar em 2 perspectivas. Primeiramente, queremos refletir sobre esse tema falando de nós. Todos nós somos família. Todos nós somos família. Todos nós estamos inseridos em algum formato de família. Se não a ideal, mas todos nós tivemos em algum momento esta referência, e temos hoje referência de família. Estamos aqui num grupo de líderes, num grupo de pastores, pastoras, conselheiros, líderes, e temos que entender a prioridade que é o exercício da nossa identidade, da nossa função em casa, dentro da nossa família. E, ao mesmo tempo, a segunda perspectiva que eu quero, juntamente com vocês, refletir hoje, é como nós podemos olhar as famílias à nossa volta com esses olhos de misericórdia, com esses olhos de compaixão que Jesus olhava. Então, a palavra que nós lemos agora diz que Jesus ia, então, em todas as cidades, aldeias, povoados, e encontrava
muitas famílias. Muitas famílias que estavam perdidas, doentes, adoecidas, exaustas, exauridas nas suas forças físicas, emocionais e espirituais. E é com esses olhos de compaixão, com esses olhos que ele derramava sobre eles, do seu coração, que nós temos que olhar as famílias à nossa volta. Olhos que expressam compaixão, olhos que praticam, que nos levam à prática da misericórdia, do amor e da graça em favor de todas as famílias. Então, nessas duas perspectivas, nós queremos hoje olhar para dentro de nós, para dentro das nossas casas, para dentro das nossas famílias e compreender essa ação misericordiosa de Deus nas nossas vidas, mas e também através das nossas vidas. Nós precisamos compreender, amados, que família é um projeto de Deus antes de qualquer coisa. O formato de família que a palavra de Deus ensina, a família e os seus formatos nos dias de hoje não são formadas, não foram formadas simplesmente pelas teorias sociais, não foi pelos sociólogos, não foi pelos antropólogos. A família e as suas relações estão formadas a partir de princípios e valores que Deus mesmo nos deu e nos ensinou que fôssemos parte. As relações familiares, por mais que possam estar, não só nos nossos dias atuais, mas nos últimos tempos, sendo bombardeado de todos os lados, a família é um projeto de Deus, a família é um presente de Deus, a família é esse lugar, esse ambiente, são essas pessoas dos quais Deus nos abençoou para sermos ali protetores, protegidos, amados e que amássemos, que fizéssemos felizes e também fôssemos felizes. E é com esses olhos que nós temos que compreender esse projeto de Deus. A Bíblia, ela narra, ela é um livro da história de famílias. Começamos pela primeira família, Adão e Eva. Esta é a primeira família criada por Deus, e assim até a minha e a sua família. Famílias essas que tem narrado nesse livro todas as suas dificuldades, todas as suas vitórias, todos os seus desafios, todos os seus erros e todos os seus acertos. A palavra de Deus, em nenhum momento, ela foi feita, escrita, compilada para subtrair ou para expurgar dela aquilo que poderia ser visto no futuro como algo não adequado para se contar uma história. Mas o Espírito Santo, ele cuidou para que até mesmo, e principalmente, os erros fossem registrados nela, para que nós hoje pudéssemos aprender a partir deles. Então nós compreendemos que essa família, esse projeto de Deus, que Ele nos criou, que Ele nos fez, demonstra, expressa na história a construção das nossas famílias. Uma família com muitos filhos. Todos nós aqui somos filhos. Todos nós viemos de uma família. Talvez nem todos aqui ainda são pais. Mas todos nós fazemos parte dessa família. Então é preciso que nós olhemos essas famílias com compaixão e tratá-las segundo o coração de Deus. Amados, nós somos esses olhos de Deus.
Nós somos as mãos de Deus, nós somos os braços de Deus que abraçamos, que expressamos amor, carinho. Somos aqueles usados por Deus para expressar o mais profundo amor de Deus pelas famílias. E esse olhar com paixão é entendendo os conflitos relacionados à família e os conflitos relacionados até mesmo pela falta dela. A verdade é que todas as famílias e todas as nossas famílias temos desafios. Nós temos já desde muito pequenos desafios com os nossos pais. Ou já temos desde pequeno o desafio da presença ou da ausência de nossos pais. Criamos e vivemos desafios desde sempre nas nossas relações conjugais. A relação familiar é algo maravilhoso, apesar dos seus desafios. Deus criou a família para essa segurança e para a nossa proteção. Amados, se nós entendemos a importância da família no processo, no projeto de Deus, então nós precisamos zelar e cuidar da nossa família. Nossa casa, nosso lar, nossa família deve ser o ambiente mais aconchegante e abençoado da nossa vida. Nossa casa deve ser sempre regada de amor, compreensão e paz. Jesus deve reinar em nosso lar. E a presença dele deve preencher todo o nosso convívio familiar. Amados, é impossível construirmos e edificarmos uma família funcional se não for alicerçada, fundamentada nos valores de Deus para as nossas vidas. Mesmo naqueles ambientes onde a família não está completa, mesmo nos ambientes onde nós percebemos que ainda não há, ou por razões diversas na sua constituição, não tem todos os elementos que fortalecem esse ambiente, nós temos que ser daqueles que estabelecemos nas nossas casas, nas nossas famílias, o valor principal, que são os princípios e os valores de Deus. Uma família, ela só resistirá às oposições e armadilhas do inferno com a ajuda de Deus e com a compaixão daqueles que amam a Deus. Queridos, nós temos que compreender que há uma estratégia, uma orquestração demoníaca contra a família desde sempre. Desde sempre. O primeiro homicídio foi realizado entre dois irmãos. Brigas, lutas, dificuldades homéricas entre familiares. E esta orquestração, ela não se dá apenas a partir das nossas dificuldades, mas há sim uma orquestração do inferno contra a vida das famílias e tem usado armas de grosso calibre para destruir as famílias. Destruindo elementos fundamentais, destruindo elementos basilares da família, ele acaba sendo bem sucedido em destruir as famílias e tem colocado ao longo da história armadilhas para que nós sejamos mortos ou até mesmo mutilados nesta
jornada chamada família. E as armadilhas, elas são mais perigosas porque armadilhas quase sempre elas são imperceptíveis. Elas são invisíveis, mas reais. Uma mina terrestre, ela é mais perigosa do que o conflito e um armamento que nós podemos enxergar e ver. E nos dias atuais, nós percebemos uma conspiração contra a família que é evidente. Nós percebemos que há ações deliberadas, orquestradas, planejadas contra o que nós somos. E essas ações, elas não vêm apenas num formato sobrenatural. Elas vêm nas vidas, ela vem contra a família em formatos através das casas de lei, das cortes, dos tribunais. Ela vem nos nossos governantes, ela vem no sistema educacional, ela vem culturalmente entrando nas famílias para destruí-la, e as consequências são terríveis. A união estável entre pessoas do mesmo sexo, a questão do gênero, hoje é dito, segundo estas teorias, que ninguém nasce menino ou menina, mas cada um nasce apenas fisiologicamente masculino ou feminino, mas que deveria escolher o seu gênero à medida do seu desenvolvimento, do seu amadurecimento. Aí o povo dorme. Certeza. Até eu vou dormir agora. Hoje há um novo verbete ensinado por aí, que ninguém mais é menino ou menina, agora é tudo meninix. Sério? Isso é mais real que você possa imaginar. Todas essas orquestrações, elas não são aleatórias, elas não são randômicas, elas são fruto de uma orquestração clara que visa a destruição das famílias. Eu tenho alguns, aqui no seu livro também tem alguns dados estatísticos, mas eu quero ler um deles. Essa pesquisa foi publicada na Folha de São Paulo em 2016, e ela diz o seguinte, vou abrir aqui e a gente vai ler juntos. No Brasil, a lei que oficializou o divórcio foi em 1977. Entre 1984 até 1994, cresceu, nesses 10 anos, 205% de divórcios no Brasil. De 2004 até 2014, 161%, e nesses 20 anos, 1.007%. 1.007%. E às vezes nós reparamos e vemos alterações na legislação, mudanças de jurisprudência, e achamos que isso é apenas a evolução dos tempos. E achamos que isso é apenas a civilização de uma sociedade, onde todos podem agora buscar a sua própria felicidade como acharem melhor. Essa ação humanista, hedonista, onde o prazer está como objeto de consumo,
tem produzido nas nossas vidas famílias disfuncionais. Famílias sem pais, famílias sem mães, filhos que não honram e não obedecem aos seus pais, pais que não amam o seu cônjuge, pais que têm predileção de um filho ou de outro. Em nome de uma nova cultura, temos experimentado a tentativa clara e descarada de destruição da sua família. E são com esses olhos que nós precisamos encontrar esse lugar de cura para a minha família. E, ao mesmo tempo, eu possa também olhar as outras famílias que passam as mesmas dificuldades que a minha. Ninguém está imune, isento desses ataques contra as nossas famílias. O Fundo de População das Nações Unidas diz que no Brasil, em 2010, 12%, Fundo de População das Nações Unidas, no Brasil, em 2010, 12% de adolescentes entre 15 e 19 já tinham pelo menos um filho. 19% dos bebês nascidos nesse ano, 19, quase 20%, eram de bebês nascidos de adolescentes de até 19 anos. No ano de 2000, nasceram 750 mil bebês de adolescentes entre 10 e 19 anos. Onde nasce isso, amados? Na liberação sexual, no vale tudo. Princípios esses que estão entrando nas nossas casas, na minha casa, na sua casa, na casa de qualquer um aqui. E se esse lugar chamado família, lar, não for o ambiente saudável, agradável dos nossos filhos, da nossa relação conjugal, os nossos filhos serão empurrados para essa realidade estatística. Não sejamos ingênuos de achar que isto acontece apenas com aqueles que não conhecem a Deus. Agora sim, a matéria da Folha de 27 de junho de 2016, se você quiser depois acessar a Folha e as matérias antigas, uma pesquisa do Ministério Público do Estado de São Paulo, que diz o seguinte: 2 em cada 3 menores infratores não tem pai em casa. Os menores infratores no sistema penitenciário de São Paulo, socioeducativo, obrigado, 67% deles não têm pai em casa. 42% deles, além de não viver com seus pais, não tem nenhum contato com seu pai. E 37% deles têm parentes com antecedentes criminais. Essa é a realidade das quais as famílias que estão à nossa volta estão vivendo. E eles são nossa responsabilidade, eles são minha e sua responsabilidade, de forma que nós possamos olhar para essas famílias com os olhos de misericórdia e fazermos diferença na vida deles, para que eles possam ter as suas casas, suas famílias restauradas pelo amor de Deus. São essas estatísticas que demonstram, expressam nas nossas vidas a necessidade de olhar a essas realidades, essas mesmas que Deus, através de Jesus Cristo, tem olhado nessa leitura de Mateus capítulo 9, que nós temos lido, que nós lemos aqui, melhor dizendo. A superação dos erros e falhas, que com certeza são cometidos na família, pode se dar quando esta passar a ser edificada
nos fundamentos, propôs com a base que ela fosse construída. Então, quando nós lemos e damos essas notícias, não significa que está tudo perdido, porque tudo pode ser restaurado, reconstruído, quando esses valores entram nessas famílias, nessas casas, e somos nós, eu, você, chamados por Deus para fazer diferença nessas famílias. Consolar famílias, amados, não é lá e dar um tapinha nas costas das pessoas e falar assim: o Espírito Santo te consola. É chegar lá e falar que o Espírito Santo consola. E nós nos envolvermos com as pessoas. Amados, todas as vezes que nós perguntamos a alguém como você está, nós temos que estar preparados para termos que nos envolver com esta pessoa e esta família nas mais profundas das suas entranhas. Porque nós não sabemos a resposta que podemos ouvir. Eu queria, antes de mais nada, você que está com o seu livro aí, acreditar todo esse material que está escrito no livro, é o pastor Ogalvo, que o escreveu, então não queria deixar de dizer. Qual família Deus quer edificar? Primeiramente, nós precisamos falar de sabedoria. É necessário criarmos, edificarmos as nossas casas na sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus, amados, não é inteligência apenas. Não é a capacidade intelectual de discernir as coisas naturais. Sabedoria só vem nas nossas vidas com temor a Deus, com obediência a Deus, com submissão a Deus. É obedecer a Deus em tudo aquilo que Ele tem nos ensinado através da palavra de Deus. Muitas pessoas têm tentado apenas resolver as suas situações com base na sua capacidade intelectual. E percebemos que não é suficiente. Inteligência é o conjunto de todas as faculdades intelectuais: memória, imaginação, juízo, raciocínio, abstração, concepção. Mas sabedoria é fruto de temor a Deus. É um grande fundo de conhecimento das coisas de Deus. Não é possível, amado, queremos resolver as nossas situações, os nossos conflitos familiares, apenas pensando naquilo que a nossa capacidade humana nos leva a tentar solucionar. Nós precisamos da sabedoria de Deus nas nossas vidas. Salomão, o homem dito mais sábio de todos, quando Deus perguntou a ele: Salomão, o que você quer? Você quer riqueza, você quer reinos, você quer sucesso? Ele falou: não, eu quero sabedoria. Amor, amados, nós temos falta de sabedoria? Peça, que Deus dá abundantemente. Todos estão construindo, mas essa construção precisa se dar no fundamento que é Cristo. Quais são os alicerces que construímos na nossa casa? Quais são os alicerces que estão baseados no nosso casamento? Qual o alicerce que está baseado na educação dos nossos filhos? Qual é? Nós temos que compreender, amados, que quanto mais saudáveis são as famílias, mais saudável é a nação onde estamos. Quanto mais saudáveis são as famílias, mais saudável é a igreja onde nós estamos. A família é o fundamento e o alicerce de toda a sociedade. Se nós negligenciarmos esse projeto de Deus em casa ou nas outras famílias, a nossa igreja,
o nosso país, a nossa sociedade vai espelhar a nossa família e as famílias desse conjunto. Não adianta queremos ter um país melhor, sendo que as famílias não são boas. Não adianta queremos edificar se as famílias que a compõem não são saudáveis. Nós temos que edificar isso segundo o fundamento que é Cristo. Cada um edifica de acordo com o seu papel. E aqui na apostila está proposto aqui 3 papéis. Talvez nos ajude a compreender a composição desse núcleo mais próximo, essa família nuclear, filhos. Página 39 diz o seguinte: sejam obedientes, honrem os seus pais e deem ouvido aos seus mandamentos. Como eu disse, todos nós aqui somos filhos. Todos nós aqui fomos protegidos, amados por alguém. Por alguém. Sejam os nossos pais que nos geraram, ou outros pais, ou outras pessoas. Em Êxodo capítulo 20, onde está registrado os 10 mandamentos. E honrar pai e mãe faz parte dos 10 mandamentos. Honrar pai e mãe, quando nós honramos os nossos pais, as nossas mães, Deus prolonga os nossos dias nessa terra. Desde o capítulo 20, verso 12. Maridos, ao homem, Deus deu responsabilidades muito claras, de ser valentes, corajosos, de ser fiel, o cabeça, o responsável, de amar acima de tudo, alguém íntegro, modelo de fé, de temor a Deus, em funções muito claras. E para que a família seja saudável, a atuação do homem, segundo o padrão de Deus, é fundamental. Tudo começa e termina no homem, é dele a responsabilidade final, e a infidelidade do homem traz desgraça sobre sua vida. Precisamos compreender o nosso papel enquanto homens, enquanto pais, e compreender que a nossa negligência traz malefícios terríveis para a nossa família. Quando nós edificamos a nossa casa, precisamos entender os nossos papéis e as nossas funções. Filhos, pai, mãe, porque nessa coletividade, onde cada um exerce o seu papel segundo a palavra de Deus, que nós temos a possibilidade de encontrarmos e experimentarmos tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Quantas casas, quantos órfãos de pais presentes, ou melhor dizendo, de pais ausentes. Nós pais, homens, temos que ter a consciência de quão responsáveis somos pelos nossos filhos, pela criação, pela disciplina de Deus, pela admoestação de Deus nas nossas casas, e como os nossos filhos sofrem e padecem pela nossa negligência, pela nossa omissão, pela nossa violência, pela nossa aspereza, pela nossa indiferença. Quantos conflitos nas nossas famílias, quantas dificuldades que os nossos filhos passam, poderiam ser evitados quando nós, pais, exercêssemos a nossa função de papel, segundo o que a palavra de Deus nos diz que nós deveríamos exercer. Nós temos que encontrar essa boa medida
no nosso modelo maior, que é Jesus Cristo. A família, amados, é o nosso maior patrimônio. Sabe por quê? Porque foi Deus quem deu. E ela sendo nosso maior patrimônio, nós devemos guiá-la para o propósito de Deus para ela. Nós temos guiado a nossa família nesse propósito? Antes de falarmos de Deus para os nossos filhos, nós devemos falar com Deus dos nossos filhos. Qual é a nossa agenda de oração em favor dos nossos filhos? Quanto tempo nós gastamos orando por eles? Quem de nós tem tido a coragem, de fato, de consagrar os nossos filhos ao propósito que Deus tem para eles? Das mulheres, das mães, esposas, Deus é maravilhoso e trouxe a mulher para ter um papel lindo na vida da família, ser edificadora, bom perfume, alinhadora dos processos, ajudadora idônea, que tanto se faz necessário. Mas também pode ser a grande tola, que destrói tudo com as próprias mãos. Então, a mulher precisa conhecer seu papel na família, para poder ser agente de Deus na saúde da sua casa. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas, quem lembra lá o que está escrito? Nós temos que compreender as responsabilidades que estão. Deus confiou os seus filhos a nós. Isso é de uma responsabilidade imensurável. Passa para mim, Carol, por favor. Às vezes nós estamos aqui e achamos que está tudo bem. Passa a próxima imagem, que ela vai nos ajudar melhor a compreender isso. Essa imagem, essa ilustração, tem dois planos. Acima da linha branca é um muro, onde nós podemos enxergá-lo. É aquilo que é visível a todas as pessoas. E o que está abaixo dele é o que nós não enxergamos, que são os fundamentos. E nós sofremos pressões a todo tempo. Nós sofremos pressões familiares, nós sofremos pressões no trabalho, nós sofremos pressões no ministério, e aparentemente esse muro, o que é visível, vai bem. Mas aparecem e começam a aparecer trincas, rachaduras, no nosso fundamento que não são visíveis. É por isso que não é raro, quando nós vemos, acompanhamos, andamos juntos com famílias, com casais, que aparentemente está sob controle, apesar dos seus desafios cotidianos, que todos nós temos, porque não existe família perfeita. É um equívoco e é uma expectativa equivocada acharmos que nós vamos construir uma família perfeita, porque para que haja uma família perfeita,
tem que haver membros familiares perfeitos, e ninguém de nós somos perfeitos, logo, a nossa família é imperfeita. Simples assim. Então, não é a necessidade e a expectativa de construir algo perfeito, mas construir algo, mesmo segundo ou conforme as nossas dificuldades, segundo os padrões de Deus. Porque perfeito, amados, só Jesus. Então, às vezes, nós olhamos para aquela figura de cima, e aparentemente está tudo sob controle, mas nós percebemos que essas pressões começam a trincar e gerar fissuras no fundamento, na base. E quando menos esperamos, esse fundamento rui, e juntamente com ele, o muro visível. E a gente pensa assim, mas como pode? Olhava aquela família, aparentemente estava tudo bem. É porque as pressões foram se tornando insuportáveis. E essas pressões insuportáveis acabam nos levando a grandes dificuldades. Nós somos constantemente pressionados. Nós somos pressionados e sofremos pressão fisicamente, emocionalmente, conjugalmente, socialmente, ministerialmente e espiritualmente. Nós sofremos pressões de todos os lados. E são essas pressões que têm tentado contra as nossas vidas. São essas pressões que que recebemos essa força constantemente, que tem exaurido as nossas forças. E nós temos que aprender que nós só vamos suportar essas pressões quando nós estivermos alicerçados em algo que, mesmo que abalados, continuemos firmes. Vez ou outra, Deus nos chacoalha, nos sacode. Para aquilo que não é dele, que foi sendo ajuntado nessa caminhada, fique para trás. E nós precisamos entender que essa pressão, ela vem de todos os lados. Nós sofremos pressão em casa, do cônjuge, dos filhos, às vezes dos pais. Nós sofremos pressões na igreja, no ministério. Nós sofremos cobrança onde nós estamos. Nós sofremos pressões para que os nossos filhos se comportem como pastores. E os nossos filhos não são. Os nossos filhos são crianças, jovens, como qualquer outros. Nós não podemos exigir dele as escolhas que nós fizemos. Não estou dizendo com isso que nós não devemos exercer sobre eles a disciplina do Senhor. A disciplina do Senhor não é castigo, a disciplina do Senhor é um ensino das Escrituras doutrinárias. Disciplina não é castigo, como muitos de nós queremos associar. Passa a próxima, por favor. Na vida do discípulo de Cristo, a opção pela restauração do casamento deve ser sempre a primeira e a mais exaurida de todas as possibilidades. Nós sempre teremos que lutar pela nossa família. Lute, nunca desista da sua família. Lute pelos seus filhos. Lute pela salvação deles. Pais desobedientes levam os filhos ao cativeiro. Deuteronômio, capítulo 28, verso 41. Pais desobedientes levam os seus filhos ao cativeiro, à escravidão, ao pecado. Então, nós temos que andar com os nossos filhos segundo nossa compreensão. Nossa família tem que andar e buscar, primeiramente, exaustivamente, a restauração dela. Talvez muitos de nós aqui hoje
já passamos por situações onde não foi possível isso acontecer. Talvez tivemos experiências onde não todas as tentativas foram em vão. Isso não significa que é o fim, mas isso significa que Deus é misericordioso e Deus nos perdoa nas nossas dificuldades, nas nossas mazelas e nos nossos desafios. Então, amados, essa palavra para as nossas vidas é para hoje. Não é para trazer peso do passado, mas é para nos abençoar no dia de hoje. Qual que é a próxima? Como eu disse, há uma ilustração de como o faraó, quando o povo estava no Egito, ele tentou algumas estratégias para destruir, de forma que Moisés e os seus pares negociassem com o inferno, com princípios que não são de Deus. E Faraó, ele usou de algumas estratégias e de algumas artimanhas para tentar persuadir ao povo de Deus a continuarem no Egito. E todos nós sabemos que o Egito é a figura do passado, do pecado, de outrora, do nosso velho homem. A primeira estratégia que ele tenta é aumentar a carga de trabalho. Então, quantas pessoas, às vezes, têm passado dificuldade em casa, e uma boa solução para que nós acabemos de destruir a nossa casa é aumentar a carga de trabalho. É estarmos mais ausentes de casa, é exaurir as nossas forças, a não ter descanso. A segunda estratégia que ele usou foi falar para eles que eles não precisavam sair do Egito para adorar a Deus. Em muitas famílias, vivendo as coisas práticas do passado até hoje, mesmo assim, dizendo que ainda adoram a Deus. Outra estratégia usada foi que eles, não, vocês podem ir um pouco mais longe, dá para conciliar a devoção do Deus de vocês ao trabalho, à escravidão. Muitas pessoas, muitas famílias ainda escravizadas, de práticas de escravidão, de pecado, ainda até hoje. Não, vocês podem ir, mas deixem as suas famílias. Quantas pessoas abandonando as suas famílias em nome de algo do porvir? Quantos homens, principalmente, abandonando as suas casas, abandonando as suas famílias, para tentar algo à sua vista melhor. Outra estratégia, vocês podem ir, mas deixem seus bens, abrir mão daquilo que Deus deu, abrir mão daquilo que Deus abençoou, abrir mão daquilo que Deus nos presenteou. São muitas as propostas que temos recebido para negociar nas nossas casas, nas nossas famílias, aquilo que Deus quer de nós. Próximo, por favor. Essa comunidade terapêutica que esse escritor, Dr. Larry Crabb, ele ensina no seu livro, o livro chama O Lugar Mais Seguro da Terra. Ele trata, página 46, ele trata como todos nós temos o privilégio do convívio na comunidade terapêutica, que é a família da fé, a igreja. Ele afirma que se todos compreendessem que as relações entre os irmãos e irmãs têm o poder de curar-nos de forma poderosa, estaríamos mais saudáveis em nossa alma.
Reconhecer nossas fraquezas, confessar nossas dores, chorar nossa condição são passos importantíssimos no caminho de nossa cura. Há enfermidades profundas de alma, não apenas causadas pelo dano sofrido, mas muitas vezes pela culpa do dano causado. Temos de confessar, pedir perdão, acertar onde caímos e nos desvencilhar do acusador. Amados, perdão não é um ato de obrigação. Perdão é uma ação de misericórdia. Nós não vamos perdoar apenas porque somos obrigados e a Bíblia diz que temos que perdoar. Antes de mais nada, o perdão em favor daquele que nos causou mal. O perdão em favor daquela pessoa que nos machucou, que nos lesou, que nos traiu, é uma ação de misericórdia em favor delas. A comunidade terapêutica, os nossos amigos, os nossos irmãos na fé, são aqueles dos quais nós temos toda a liberdade, todo o amor, toda a graça, toda a misericórdia, para abrir os nossos corações com eles, para espremer aquela ferida, expulsar todo o pus que contamina o nosso corpo. Perdão é uma asepsia da nossa alma, é uma limpeza do nosso coração. Perdoar é um ato de libertarmos o nosso opressor, mas também de nos libertar a nós mesmos. Quantas pessoas, amados, escravos de raízes de amargura. Quantas pessoas até hoje vivendo realidades doentes, enfermas, adoecidas na nossa casa, na nossa família, porque ainda retemos no nosso coração raiz de amargura. Raiz de amargura contamina muitos. Como será que a nossa família nos avalia? Como será que o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais, o que será que eles pensam de você? Quando eles lembram de casa, qual a memória vem à mente deles? De um lugar truculento, um lugar pesado, um ambiente hostil, de conflitos, de brigas? Ou ele lembra de um lugar de misericórdia e de graça? O filho pródigo, quando ele cai em si, no mais profundo da sua crise existencial, e lembra de casa, ele lembra de um lugar de brigas, ele lembra de um lugar que trazia à sua memória dores. Não, ele lembra o seguinte: na casa de meu pai, há fartura de pão, até mesmo os seus empregados têm pão. É para lá que eu vou voltar. Ele ensaia um discurso, volta para casa, o seu pai o avista de longe, vai em direção a ele, ele começa o seu discurso. O
pai o interrompe, o abraça, o beija, manda fazer uma festa. Muitas pessoas, amados, talvez nas nossas casas, nas nossas famílias, não querem mais voltar para casa porque é um ambiente insuportável. E é esse lugar da família que são os dois fundamentos que geram essa cura, que é usar de misericórdia e de graça. Misericórdia, página 47, fala o seguinte: usar de misericórdia é não dar ao outro o que ele merece. Ou seja, assim como Deus nos perdoou, mesmo quando éramos seus inimigos, e não nos deu aquilo que merecíamos, a morte, assim devemos tratar todos os que nos feriram e ofenderam, dar a eles o perdão, movidos pela misericórdia. Usar de graça é ainda mais desafiador, pois assim como Deus não apenas foi misericordioso, Ele usou de graça e nos deu o que não merecíamos, a vida abundante em Cristo. Agora devemos dar ao que não merece uma vida nova, oferecer ao que nos ofendeu possibilidade de uma nova história na nossa história. Larry Crabb, em seu livro O Lugar Mais Seguro da Terra, diz, abre aspas, em Cristo já temos segurança e importância. Nossos pecados já foram perdoados e fomos convocados e preparados para fazer seu reino progredir. Já temos o necessário para fazer o que devemos fazer. Ninguém pode alegar justamente baixa autoestima, um passado problemático, as circunstâncias difíceis, como desculpa para uma vida ímpia. O lugar mais seguro na terra, amados, é essa comunidade terapêutica, é o ambiente da igreja, onde as famílias estão inseridas, onde nós podemos agir com misericórdia e com graça. Deus abençoe a todos.